Primeiro, Klaus, é pra tu tomar vergonha na cara depois de mais uma arbitragem nojenta, depois de mais uma atuação ridícula da sua parte em relação ao jogo. Você mais uma vez prejudicou o espetáculo, picotou o jogo do início ao fim. Qualquer lance, qualquer dividida um pouco mais ríspida entre os jogadores do Sport e do Fluminense, que os jogadores do Fluminense ficavam no chão e o Sport estava contra-atacando, você paralisava o lance na hora. Mesmo que não tinha sido falta no jogador do Fluminense, uma dividida normal de jogo, e o jogador do Fluminense ficasse estirado no chão, você paralisava o jogo, paralisava os ataques do Sport. Velho, tu ainda não entendeu não? Foi seu burrinho. Quando o lance houver um choque de cabeça, aí sim você tem que paralisar a jogada. Mas se o choque for normal de jogo, ombro a ombro, ou foi uma dividida um pouco mais forte na perna e tal, mas nada de muito grave, você não deve paralisar a partida. Você deve dar sequência à jogada. Só se o Sport parar o jogo, né? Pô, vou jogar aqui a bola para fora para o jogador do Fluminense ser atendido. Beleza, aí faz parte do show. Agora, não era o caso, velho. Era pra seguir as jogadas e tu picotou o jogo do início ao fim. Qualquer lance pro Fluminense, se eu espirrasse aqui de casa, era falta pro Fluminense. Cara, toma vergonha na cara que a tua arbitragem é ridícula. Depois do VAR, você acabou. Eu lembro como se fosse agora. Sport América Mineiro, Arena Pernambuco, que você expulsou Gustavo de forma injusta. Você sucumbiu aos jumentos do VAR. Você sucumbiu às decisões do VAR. Quando te chamam na cabine, tu reverte a decisão na hora. Tu não tem mais pulso firme, tu não tem mais personalidade, tu não tem mais culhão pra bancar as decisões que tu tinha não. Antes do VAR, tu era um bom árbitro. Você não era um árbitro ruim não. Para mim, tu era o melhor árbitro do Brasil antes do VAR, mas depois do VAR, a sua arbitragem é nojenta, é horrorosa. Você erra tudo. A sua condução dos lances, no caso, né, durante a partida, é ridícula. É patética. Essa aqui é a realidade. E vamos começar. Eu já trouxe aqui alguns detalhes do jogo, né? Que você picotou o jogo durante toda a partida e tudo era pró-Fluminense. E vamos lá, mais um lance pró-Fluminense. Cara, tu tá a 2 metros do lance, 1,5 m do lance. Tu tá vendo que Barleta recebeu uma solada no tornozelo aqui de Ignacio. A sorte de Ignacio é que o pé de Ignacio pega no calcanhar de Barleta e um pouco no tornozelo. Por isso que eu acho que Ignacio não merecia ser expulso. E a sorte de Barleta é que o pé de Barleta desliza no gramado. Porque se o pé de Barleta crava no chão, provavelmente ele teria o tornozelo quebrado. Ele ia passar uns 6 meses fora dos gramados e ia ter que fazer cirurgia. E Klaus estava a 2, 3 metros do lance, gente. Pelo amor de Deus, não tinha ninguém interferindo Klaus aí no meio da jogada para atrapalhar o campo de visão dele. Tá de sacanagem com a minha cara. O que é que ele deu aí? Nada. E essa foi a origem do gol do Fluminense no primeiro tempo. Mas o gol foi anulado, pela razão óbvia. Na origem, foi falta clara em Barleta. Aí o pessoal do VAR chama Klaus. Klaus, vem aqui ver. Klaus vai lá, na cabine. O cara passou uma eternidade no VAR, pô. Pelo amor de Deus, pô. Só ia ver o lance uma vez. Com 5 segundos o cara veio. Porra, meu Deus, que erro absurdo, bizarro que eu cometi aqui. Vamos voltar ao lance. Falta pro Sport. Amarelo pra Ignacio. Acabou. Morreu o boi. Não tem muito mistério, cara. Tu passou uma eternidade pra verificar. Pega o frame a frame, pega o lance a lance. Tu ainda foi ver lá o gol no final, né? Eu pensei que ele ia validar o gol do Fluminense, pô. Porque assim, quando mostra ali a câmera do VAR para todo mundo na transmissão do Premier, eles mostram ali o lance de Barleta em cima de Ignacio, e aí, pô, não precisava nem esperar, depois eles mostram o desenrolar da jogada e o gol do Fluminense, né? Mas não precisava nem esperar e botar o segundo frame do gol do Fluminense para ver se tinha algo de ilegal na segunda parte do lance. Não, cara, já tem algo de ilegal na primeira parte. A segunda parte se exclui automaticamente. Você é um péssimo árbitro, tu acabou como árbitro, rapaz. E o pior é a galera fazendo um reelzinho, tiktokzinho com ele. Ao lado, brincando, que nada, rapaz. Esse cara aí já prejudicou vários clubes no futebol brasileiro. Tá de sacanagem com a minha cara. E outra, aí vai pros podcasts aí da vida, pagando de gostosão. Que nada, rapaz. Tá de sacanagem com a minha cara, meu irmão. Bom, e aí, pra complementar, e a gente tem que dar um destaque grande aqui pra arbitragem de Klaus, vamos lá pro segundo lance, né? Isso aqui é absurdo. A condução desse pênalti pro Fluminense que John Kennedy bateu e fez é absurda essa condução aqui. Velho, o que aconteceu? Na origem do lance,
Pablo sofreu uma falta na visão de Klaus. Na visão de Klaus, tá? Pra mim, Pablo valorizou, porque pra mim não foi nada em Pablo. Você pode aqui pegar um outro frame, um outro ângulo e falar, porra, então foi falta. Pra mim aqui não foi nada em Pablo. Pra mim, Pablo valorizou o lance, se jogou e se atirou. Sem necessidade nenhuma. Era pra ele proteger a bola e tentar fazer o pivô aqui pra Johan que tá passando. Ponto. Aí saiu desenrolar da jogada. E Klaus até, ele abre os braços como que diz, não foi nada e tal. Se jogou. Beleza. Aí Ignacio arranca e ele dá aqui o drible da vaca em Luan Cândido. A única grande falha do Luan Cândido na partida, viu, gente? Porque a atuação do Luan Cândido foi muito boa durante toda a partida e fez o gol do empate também no último lance do jogo. Ó, ele dá aqui o drible da vaca e assim, pum, aí Ignacio sofreu a falta na visão de Klaus. Na visão de Klaus não, né? Nesse momento aí, o que é que Klaus deu? Ele não deu o pênalti, ele deu a falta em Pablo. É um absurdo isso, gente. Se ele deu a falta em Pablo, ele não deveria esperar o lance correr. Não deveria nem, o quarto árbitro e tal. Se o quarto árbitro avisou, foi falta em Pablo, ele já deveria ter apitado logo a falta em Pablo. Porque aí a segunda parte do lance morreria. Não teria nenhuma polêmica se foi pênalti ou não em cima de Ignacio. Ponto. Mas o que é que ele faz? Ele toma a pior decisão possível. Ele espera o lance correr. Aí a falta que seria dada para Pablo não foi dado ainda, ele não apitou, então o lance está tendo validade. E aí o VAR interpretou que foi pênalti em cima de Ignacio e que não foi falta em cima de Pablo. E aí, velho, um lance que seria falta pro Sport, que ele apitou depois falta pro Sport, reverte tudo e passou a ser pênalti pro Fluminense. É bizarro. A condução de Klaus como árbitro FIFA, que ele não tem qualidade para isso, melhor dizendo, é absurda. E ó, se a gente for pegar por esse ângulo aqui o lance, gente, Luan Cândido, o joelho de Luan Cândido pega na ponta do pé, pega na chuteira de Ignacio, ocasionando meio que um trança-pé, entre aspas, né? Aí a perna esquerda de Ignacio, a perna direita de Ignacio pega na perna esquerda porque gerou desequilíbrio. Ele sofre a falta e aí depois o VAR chama Klaus e Klaus dá o pênalti pro Fluminense. Que arbitragem maluca, confusa. A tomada de decisão, a condução do jogo, cara, uma arbitragem tenebrosa que prejudicou o espetáculo. Parabéns ao seu Rafael Klaus. O que é que vai acontecer com ele? O que é que o pessoal da FIFA tá fazendo? Tá com o olho onde? Aqui é? Tá com o olho aqui? Você sabe onde é que eu tô falando, né? Tá com o olho aqui? Tá de sacanagem, né, meu irmão? Klaus deveria ser agora entrar num período de reciclagem e só voltar a apitar jogos no ano que vem da Série A. Era isso que deveria acontecer. O que é que vai acontecer? Semana que vem ele vai estar apitando Sport Cruzeiro, ou sei lá, Sport Bahia daqui a 2 meses. É bizarro, cara. Suco de Campeonato Brasileiro, suco de CBF. Régua passada em tudo isso, vamos agora falar sobre o jogo, os gols da partida e análise rápida da tabela de classificação também. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas mais uma vez. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Primeiro, gente, tabela de classificação. Aleluia, chegamos à pontuação da Chapecoense de 2021. Chegamos a 15 pontos e agora só resta 1 ponto em 14 jogos para a gente superar a marca da Chapecoense e não ficar ali estampado com o selo do pior time da história dos pontos corridos. Ainda assim, vai ser uma campanha vergonhosa, vai ser uma campanha humilhante e provavelmente a gente deve terminar o campeonato na lanterna. Mas é o tal negócio. A gente joga em casa contra o Ceará, contra o Vitória, contra o Grêmio, contra o Juventude, contra o Mirassol. Velho, vamos tentar ganhar dessa galera. Eu sei que a gente não vai ganhar todos esses confrontos, mas só da galera que tá dentro da zona do rebaixamento, a gente tem 2 jogos na Ilha do Retiro. Vamos tentar vencer esses 2 jogos pra, num cenário ali mais maluco, mais otimista, a gente pelo menos termine o campeonato na vice-lanterna. Já vai ser uma glória pra gente, porque o rebaixamento a gente sabe que, infelizmente, é só questão de tempo. Então, assim, eu acho que o Sport deve chegar ali aos seus 26, 27 pontos, pelo menos. Se chegar nessa marca, deve ser lanterna, porque o Juventude já tem 23 e o Vitória tem 22, o Fortaleza tem 21. Então, a galera tá muito na frente da gente ainda. Mas
velho, empatamos, né? Menos mal que a gente tava perdendo o jogo, conseguiu fazer o gol de empate no último lance da partida. E a gente vai ter um pouco mais de paz aí nos próximos 3 dias. Não vai ter ninguém sacaneando tanto a gente assim, porque pelo menos a gente empatou. É nisso aí que a gente tem que se apegar. E a gente vai ver torcedores do Fluminense revoltados, né? Porque, porra, que absurdo. Empatamos com Lanterna na Ilha do Retiro. O Sport que apoiou a maioria dos jogos. Só venceu um jogo na ilha nos últimos 6 meses, 7 meses. Então, é bom dar uma olhada para ver eles revoltados um pouquinho. Já que a gente se revolta quase toda a rodada, de vez em quando um empate de paz no último lance faz bom também, faz bem também, né? Uma vitória seria melhor ainda, mas infelizmente não aconteceu. Bom, pro Fluminense, o Fluminense chegou na 7ª colocação com 35 pontos em 24 jogos, tá a 5 pontos do Bahia com um jogo a menos, se ganhar um jogo a menos vai a 38. Foi um péssimo resultado pro Fluminense, porque estava ganhando até os 50 do segundo tempo, estava aí na 37 pontos, ficando a um jogo do Bahia já, se vencesse o jogo a menos contra o Mirassol, já ia a 40 e já poderia figurar no G6. E já seria uma sequência muito positiva para o Fluminense, de 3 vitórias em sequência, 2 com o Zubeldia, né, contra o Botafogo e agora contra o Sport. Mas não aconteceu. Bom, vamos pro jogo, gente. O jogo ele começa, se a gente for analisar aqui os melhores momentos da partida, um primeiro tempo horroroso, né, que pouco aconteceu, o Sport pouco produziu, pouco criou. O Fluminense também criou muito pouco, mas chegou com mais perigo do que o Sport. René recebe o passe aqui próximo da grande área, faz bem o pivô para Lúcio Acosta, que ele solta o passe aqui nas costas de Rafael Thierry, que não fez uma boa partida, que tá pesadinho, que tá lento, que não é jogador de Série A mais em alto nível para ser o titular absoluto do Sport. Então por que ele foi titular ontem? Porque é João Silva o reserva dele, que é pior do que ele. Então paciência, bola nas costas de Rafael Thierry e Canóbio, ele entrou fazendo facão, finaliza a bola na trave. E aí foi o que a gente falou aqui durante a Live React. Quem quiser acompanhar, vou deixar o link aqui no card. Velho, o Fluminense ele tem essa característica, né, dos laterais do Fluminense fechar como meias, Canóbio flutuar muito, ele sai da ponta direita cortando para chegar como centroavante nesse lance aí. Um ataque do Fluminense de muita movimentação, com os laterais subindo muito, fechando a linha de 4, 5 aí no último terço de campo para gerar a tal da superioridade numérica. E quase que o Fluminense faz o gol na metade ali do primeiro tempo. Bola na trave de Canóbio. Tirando essa bola do Fluminense, o Fluminense não chegou em mais nenhuma outra oportunidade. O Sport chegou uma vez só, com um chute de Barleta, que nem o próprio perfil do Brasileirão colocou aqui nos melhores momentos, né? Mas também não levou nenhum grande perigo, não. Bola de Johan, passe para Barleta, ele corta para dentro e chapa no canto, Fábio faz a defesa. Lance sem perigo nenhum. E aí, velho, a gente trouxe muito esse debate ontem na live do pré-jogo, durante o jogo e na live do pós-jogo também. Ilha do Retiro, o titular tem que ser Lucas Lima. Ponto. Pela razão óbvia, a gente vai ter mais a posse de bola. Lucas Lima dá mais dinâmica pro time, arrisca mais passes em profundidade, arrisca mais passes quebrando linhas, tem uma qualidade no passe muito melhor. É um jogador que se movimenta também, assim como o Johan. Ele se movimenta tanto quanto ou até mais do que Johan nas partidas na Ilha do Retiro. Lucas Lima é para ser titular no jogo de ontem. Até que ele entra e faz um golaço por cima do goleiro, dá uma dinâmica melhor do meio pra frente, é outra parada. E Johan no primeiro tempo, ridículo, gente, horroroso. Não fez nada, gente, pelo amor de Deus. Perdeu a maioria dos duelos, não acertou nenhum grande passe. Cara, perdia vários duelos ali na dividida no corpo e tal. Cara, não tem nada de espetacular no futebol de Johan. Mais uma vez, para mim, fez o primeiro tempo abaixo. E já deveria ter sido substituído no intervalo para a entrada do Lucas Lima. Mas ele se salvou no segundo tempo porque ele conseguiu corrigir um pouco das suas besteiras e fez um segundo tempo decente. Nada muito além disso. Nas pontas, velho, o Barleta é o tal negócio, gente. Cara, o Barleta hipotético não acontece, não surge, não aparece. Pouco produz, pouco faz, não é muito eficiente nas finalizações, não é muito eficiente nas jogadas de mano a mano, nos passes, infelizmente. Só que Léo Pereira é outra opção, que é pior do que ele. Matheus ontem também sumido no jogo, não conseguiu aparecer muito na partida. Então, o meio-campo não produzia muito, os pontas também pouco produziam. Ignacio Ramírez, quando tinha oportunidades, não conseguia dar sequência de jogadas, pivô não conseguia fazer bem, e por aí vai. Então, ficou um Sport com um a menos em campo ontem, porque não tinha Derek Lacerda, que com certeza faria a diferença no jogo de ontem. Era um típico jogo que Derek Lacerda brocaria, faria um golzinho e o Sport poderia até vencer o jogo. Mas terceiro cartão amarelo. Tava lá no Samba Recife no último sábado. Aliás, no último domingo. Mas tá tudo certo, né? Pra muitos tá tudo mil maravilhas. Bom, o Fluminense abre o placar
no segundo tempo, na jogada de René, passe para Lúcio Acosta, e isso aqui não pode acontecer, pô. E isso acontecia em vários momentos. Muitos buracos ali no entrelinhas. Rivera tá muito distante do camisa 10 do Fluminense, né? Camisa 10 em relação à função, que é Lúcio Acosta. E ele recebe o passe na meia-lua, livre de marcação. Rivera era para estar mais próximo dele. Rivera nesse corte nem aparece aqui na jogada. Só que Lúcio Acosta dá o corta-luz. Aí, olha a expressão aqui, o movimento de Ramon Menezes. Ele, porra, pensou que ia dominar, ele já ia dar o combate lá. Mas Lúcio Acosta dá o corta-luz e a bola sobra para Cano, livre de marcação, finalizar a bola na trave. E aqui mais uma vez, né? Rafael Thierry, ele deveria dar o combate aqui na marcação ao invés de fechar o gol. O gol é do goleiro, velho. Aí ele vai fechar o gol. Era para ele estar marcando o Lúcio Acosta, era para ele tentar dar o combate aqui. E aí Lúcio Acosta fica sozinho na pequena área e faz 1-0 pro Fluminense. Eu sei que tudo isso aqui que eu falo no campo teórico, tá, gente? Eu sei que no ao vivo é muito mais rápido os lances e às vezes é instintivo, né? O jogador defender a barra. Mas assim, velho, ele é um profissional. Se ele é um profissional, ele tem que exigir um pouco mais. Ele tinha que marcar o atacante do Fluminense, o meia. E não marcar o gol. O gol é do goleiro, meu irmão. E aí sai o gol do Fluminense, 1-0. Só que o Sport deu a resposta, né? O Sport deu uma resposta num gol espetacular de Lucas Lima. Que golaço, viu? Aquela cavadinha é de quem sabe, é de quem entende. Num bom passe de Johan. Luan Cândido soltou o passe para Johan. Ele já deu o passe quebrando linhas para Lucas Lima. O melhor lance de Johan na partida. E Lucas Lima entra, dá uma cavadinha por cima de Fábio e faz um golaço. Detalhe, né? Sobre Johan. Johan, se você for parar para analisar, ele deu um outro passe deixando Colo Ramírez, assim, meio que cara a cara, mas ao mesmo tempo Colo Ramírez estava com dois jogadores do Fluminense próximos dele, né? Ao invés de Johan soltar o passe para Barleta, na ponta esquerda que estava passando sozinho, ele deu o passe para Ignacio. E Ignacio estava em condições ali boas para fazer o gol, tava. Ele deveria fazer o gol? Deveria. Mas tinha jogadores do Fluminense ali para interceptar o chute. Barleta estava passando sozinho na ponta esquerda. Era para ele soltar o passe para Barleta. E o errou ali na tomada de decisão. Mas, de qualquer forma, acertou o passe para Colo, né? E agora acertou o passe para Lucas Lima, que gerou o gol do Sport. Então deu assistência, menos mal. O segundo tempo dele foi mais decente. O primeiro tempo, para mim, foi abaixo. Naquele lance polêmico do pênalti, John Kennedy bate e faz. E aí é que tá o detalhe, né? Ô, saudade de ter um magrão, hein, bicho? Não dá, né, gente? Saudades de ter um magrão. Se tu acerta o canto, irmão, e o chute não foi tão forte, não foi tão no canto, tem que fazer a defesa, pô. Foi a mesma coisa no pênalti contra o Vasco de Verratti e foi a mesma coisa hoje, ontem no caso, no jogo contra o Fluminense. Esse tipo de lance tem que fazer a defesa, gente. Não tem muito pra onde correr, não tem o que passar pano. Ele é um bom goleiro, é. Quero que ele fique para a próxima temporada, quero. Ele é mais goleiro do que Keke França, é. Tudo isso é maravilhoso, eu gosto dele, gosto, é bom goleiro. Mas esse tipo de pênalti ele tem que defender, pô. Não pode deixar esse pênalti passar. Uma vez em 5, em 10 pênaltis, beleza, faz parte. Agora, 2 vezes, 2 gols iguais que era pra ele ter feito a defesa, não dá pra passar pano, não dá pra aceitar. Se acertou o canto, irmão, pega a perna do pênalti, pô. E ele não pegou. 2-1 Fluminense. Mas o Sport foi guerreiro, não desistiu do jogo. Num cruzamento de Romarinho, desvio de Luan Cândido, 2-2, o Sport empata a partida e milimetricamente falando, o Luan Cândido não estava impedido. O Sport é tão azarado que eu pensei que seria dado um impedimento, mas não foi. Gol do Sport na reta final do segundo tempo, no último lance da partida, o Sport acabou empatando o jogo, tá? 2-2. Detalhe que antes desse gol de Luan Cândido, o Sport quase tomou 3-1 duas vezes, com 2 chegadas ali na reta final do segundo tempo, dentro da grande área, que Gabriel Vasconcelos fez 2 boas defesas, no chute de Lima e no chute de John Kennedy. Senão o Fluminense já teria feito 3-1. Mas aí o Sport no último lance consegue empatar o jogo no 2-2 e estamos um pouquinho mais em paz hoje, né? Bom, rapaziada, é isso. Abraço para todos vocês. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Mais tarde estamos de volta em vídeo. Tamo junto.